Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a decisão do TCU que decidiu que os presentes recebidos pelo Bolsonaro são do Bolsonaro mesmo. Lembra aquele negócio das joias, dos relógios, de não sei o que lá, das joias sauditas, que o pessoal acusou o Bolsonaro de ter roubado. Não, porque Bolsonaro é ladrão, roubou as joias sauditas e não sei o que lá e coisa e tal. E eu aviso desde o início que não existe jurisprudência mostrando que o TCU já falou, que a lei diz que objetos personalíssimos, relógios, gravatas, roupa, não sei o que lá, coisa e tal, pertence ao presidente, não pertence ao acervo da presidência da República. Apenas outros tipos de presentes. Se você receber uma escultura, a escultura é do acervo. Se você receber um quadro é do acervo da presidência. Mas presente pessoal, coisa que você veste, que você usa, pertence à pessoa. E não tem limite de valor, não há nenhuma decisão em lei dizendo que tem limite de valor e coisa e tal. Finalmente, depois desse troço todo, o TCU emite uma decisão de que os presentes recebidos pelos presidentes são deles mesmos. Agora, o absurdo dessa história é que, no caso do Lula, não é bem assim, porque, por exemplo, o Lula pegou aquele crucifixo de Jesus Cristo que estava lá no coisa e levou para casa. Não, crucifixo, quadro, coisas que são de botar na parede, não, isso é da presidência da República. Não é personalíssimo. Personalíssimo é o que você veste, que você usa. Comida também, se você recebeu alguma coisa de comida, um uísque, alguma coisa, é seu, não é? É do presidente, não é da presidência. Caramba, sempre estava claro isso. Olha o escarcéu que fizeram em cima de um negócio que não tinha base nenhuma e agora decidiram que não tem nada disso mesmo. Bolsonaro estava certo, podia ter vendido. Lembra aquele relógio que venderam? Bolsonaro vendeu o relógio, estavam acusando o pai do Mauro Cid. Caramba, toda a pressão em cima do Mauro Cid foi o pai dele, queriam prender o pai dele porque estava vendendo relógio lá fora, não sei o que lá, e no final das contas descobriram. Não, podia ter vendido mesmo, não tinha nada de errado, o TCU falou aqui agora. Olha o absurdo dessa coisa, né? Essa notícia foi sugerida por O Provocador, Jonas Pires e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu estou falando para vocês que desde o início que essa operação não é uma operação jurídica, é uma operação de imagem. Eles queriam atingir a imagem do Bolsonaro. E o pior, ao contrário, não conseguiram isso, conseguiram ao contrário colocar o cara como realmente perseguido por eles, ou seja, uma coisa que, caramba, olha o absurdo que é a situação agora, depois dessa coisa toda, depois desse escarcéu, depois de não sei quantos jornal nacional falando, não, porque Bolsonaro roubou as joias sauditas e não sei o que lá e coisa e tal. Eles decidiram que não, o TCU decidiu que os presentes recebidos por presidente são bens privados mesmo, arquivou o processo contra Bolsonaro e contra o Lula, porque lembra que tinha um processo antigo do Lula também, pelo mesmo assunto, né? De novo, qual que é o ponto lá? Por que Bolsonaro começou a vender os relógios e coisa e tal, deixou o pessoal vender? Porque havia uma decisão clara do TCU que dizia que presentes personalíssimos, presentes que você usa, relógios, joias, camisa, terno, sei lá, ou coisas que você come, isso é do presidente, ele não é da presidência da República, né? E aí, mas enfim, o que aconteceu nessa época? O pessoal queria, de alguma forma, dizer que Bolsonaro era corrupto. Queriam acusar Bolsonaro de corrupção porque, de novo, desde o início que esse pessoal tem brigado é para fazer essa falsa equivalência entre Lula e Bolsonaro, para dizer que Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Não, não é. O Lula é muito pior que o Bolsonaro. Vocês sabem, eu tenho algumas penegas com o Bolsonaro também, eu critico ele por algumas coisas também, mas dizer que é a mesma coisa que o Lula não é. No fundo dessa história, eles estão querendo equivaler essa perseguição que o Alexandre de Moraes está fazendo contra Bolsonaro e contra o governo dele com a Lava Jato. Sendo que, de novo, não tem comparação. A Lava Jato levou anos, muitos anos, décadas, para levantar, investigar. Teve um monte de gente investigada, um monte de gente até chegar no primeiro figurão político, levou, sei lá, 6, 7 anos para chegar no primeiro figurão político. E aí, poxa, chegou até o Lula. É verdade, chegou a prender o Lula e coisa e tal. Depois de muito tempo de investigação, um monte de provas, um monte de coisa óbvia, de evidências óbvias de corrupção do governo Lula. Ah, não, mas não pode porque é perseguição. Tá vendo? Igual estão perseguindo o Bolsonaro, a Lava Jato perseguiu o Lula. Não, é falso, foi diferente. Agora, o que o STF está fazendo é, de fato, perseguição contra Bolsonaro. Evidentemente que é
perseguição contra Bolsonaro. O que foi feito contra o Lula era outra história. Lula teve direito ao devido processo legal, teve direito a todas as instâncias de justiça, recorrer e coisa e tal. Todo mundo viu ali a montanha de provas que tinha contra o Lula. Contra o Bolsonaro eles não têm nada, estão inventando tudo do nada, né? É o que eu falo para vocês, no final das contas, o grande problema desse pessoal é isso. Eles queriam destruir o Bolsonaro e a Lava Jato ao mesmo tempo. Destruir o Bolsonaro porque, né, eles entendiam que não pode, que é um absurdo, como pode alguém de direita que diminui o tamanho do Estado querer ganhar a eleição no Brasil? Não pode, é proibido e coisa e tal. E, infelizmente, é o que eu falo para vocês, eu acho muito pouco provável. O que eles fizeram com essa história toda foi, agora eles têm o caso do golpe e querem ir com o caso do golpe. Os outros vão jogar tudo fora. Mas ficou muito claro que, para chegar aqui, eles usaram isso, né? Por exemplo, o caso do Mauro Cid. O caso do Mauro Cid, acusaram o pai do Mauro Cid, né? Ameaçaram prender o pai do Mauro Cid dentro dessa história de joias, de venda de joias e não sei o que lá. O que é um absurdo, o que não tem lógica nenhuma, né? E agora não tem nada, não é crime, não tem problema mesmo. Eu sempre disse isso, não, a questão de presentes de presidente da República não tem ponto. Inclusive, é muito bom lembrar, o Moro falou a mesma coisa sobre o Lula. Porque na época do Lula, você lembra, teve o escândalo também dos presentes do Lula, que o Lula levou um monte de presente para casa, não sei quantos containers de presentes que ele levou para casa, e ali naquele caso dos containers, também é uma questão sensível, porque como eu falei para vocês, por exemplo, crucifixo não se enquadra nisso aí, é só presente personalíssimo. Mas, de qualquer forma, a lei ela é tão dúbia sobre o que é da pessoa do presidente, o que é do acervo da presidência, que o próprio Sérgio Moro falou que não vamos entrar nessa seara, não, porque é muito difícil de provar alguma coisa, a lei não é clara nesse assunto, né? Se você lê a lei, realmente, ela fala de coisas que não, assim, é totalmente etéreo o negócio, não tem nada de específico ali. Todo esse entendimento que tem de personalíssimo e coisa e tal, inclusive foi feito pelo TCU depois do Lula. Então por isso que o Sérgio Moro falou que, não, de repente, não vamos nem entrar nisso daí porque está arriscado, né, de entender que não se aplica ao Lula porque a decisão do TCU foi depois disso. A lei em si é totalmente ambígua. A lei só fala em documentos. Só fala em documentos, o acervo documental do Palácio do Planalto. E aí que o pessoal fez essa equivalência, não, porque se o documento é pessoal, se não é pessoal, não sei o que lá. Uma coisa totalmente frágil, né? Agora, é o que eu falo para vocês. Da mesma forma, perturbação de baleia, não sei o que lá, pesca em Angra e coisa e tal. Tudo perseguição absoluta ao Bolsonaro, uma perseguição contra ele que, assim, desagradou todo mundo e que coloca o cara numa posição muito privilegiada. É isso que esse pessoal da esquerda não entende. Eles acham que com essa perseguição toda do Bolsonaro, que eles vão prender o Bolsonaro, vão tirar o Bolsonaro, tá vendo? Não vamos cometer o erro dos Estados Unidos de deixar o Bolsonaro concorrer e ele pode ganhar a eleição. Eles não estão percebendo que vai ser muito pior, vai ficar muito mais óbvia a perseguição contra o Bolsonaro, e aí no final das contas, quem o Bolsonaro apontar o dedo ganha a eleição em 2026. No final das contas, ao invés de ficar de achar que realmente resolveram o problema, vocês criaram um monstro na política brasileira, criaram uma pessoa que está sendo perseguida de forma absurda, sem nenhuma justificativa, e que agora pode voltar com muito mais razão. Vai acabar voltando, no momento vai acabar voltando, eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque mais dia menos dia o Brasil está pendendo para a direita, vamos ter presidentes à direita em 2026, quer o pessoal queira, quer não queira, pode ser que não seja o Bolsonaro, pode ser que eles prendam o Bolsonaro, proíbam ele, não sei o que lá, mas inevitavelmente os ministros do STF serão substituídos por pessoas mais à direita em algum momento, meu amigo. Isso vai voltar para assombrar esse pessoal que veio aí, não porque o STF tem que poder fazer tudo mesmo, não sei o que lá. Se o STF pode fazer tudo mesmo, quando tiver um STF de direita, e em algum momento a gente vai ter isso aqui no Brasil, esse pessoal vai voltar para assombrar vocês estão cientes disso, né? Aqui, ó, tá a decisão do TCU aqui, também tem a informação aqui do Cláudio Humberto, TCU libera joias de Bolsonaro e containers do Lula, não são patrimônio público. O que eu falo desde o início, e que todo mundo sabia disso. Você pode ver, o próprio Sérgio Moro falou sobre isso também na época. Ó, esse negócio de joias sauditas, isso não tem fundamento, não tem lógica nenhuma isso daí. Enfim, o STF se concentrou no caso do golpe agora. É o golpe que é o grande problema deles. E a grande questão dessa história toda, no final das contas, é querer dizer que Bolsonaro tentou um golpe. Não tem nenhuma evidência disso. Tem um monte de fragilidade nesse negócio. Só que chegou numa situação, o que eu falo para vocês, o STF não tem alternativa que não seja condenar Bolsonaro por um golpe. Por quê? Se o STF vir à conclusão que não tem nada aqui mesmo, não vai ter acusação contra Bolsonaro,
Como é que você justifica toda essa perseguição ao Alan dos Santos, a perseguição ao Oswaldo Eustáquio, a perseguição a dezenas de pessoas aqui no Brasil que foram lá foram perseguidas, tiveram contas restritas, o Monark, não sei o que lá, um monte de gente perseguida aqui no Brasil a troco de nada? Uai, se não teve golpe, se não teve tentativa de golpe, por que foi feita toda essa violência? Reparou o problema? O STF não tem alternativa que não seja isso. E qual que é o problema que isso vai gerar? De novo, eles criaram um monstro. Bolsonaro está se tornando um monstro na política brasileira. Vai reunir multidão amanhã, eu não tenho dúvida nenhuma. E vai chamar um monte de gente, e vai decidir as eleições, as próximas 30 eleições aqui no Brasil vai ser decidida pelo Bolsonaro, quem o Bolsonaro apoiar. Ah, ele vai estar na cadeia, vai estar preso? Pode até ser, não sei como é que vai ser isso. Mas ele vai decidir as eleições todas no Brasil a partir daqui. É uma luta inútil, é uma perseguição que está piorando a situação sem ajudar ninguém a essa altura. E eu não vejo alternativa, é o que eu falo para vocês. Como é que o STF vai agora virar e falar que não, que Bolsonaro é inocente, coisa e tal? Não tem como fazer isso. Se eles fizerem isso, eles vão estar dando um tiro no próprio pé, porque aí não tem como justificar toda essa perseguição que teve esse tempo todo, né? Enfim, menos um absurdo jurídico contra o Bolsonaro, essa questão das joias, beleza, morreu esse assunto. Agora, e aí? E as outras coisas? Como é que vai ficar isso? Os outros absurdos jurídicos? Em algum momento, meu amigo, a justiça vai vir à tona. Em algum momento, a verdade virá à tona. E esse pessoal vai se ferrar, esse pessoal do STF. Não tem alternativa. Por isso que eu temo que o caminho que eles acabem jogando no Brasil é o contrário, é o caminho da Venezuela. Porque eles vão ver o seguinte, que se tiver eleição livre no Brasil, vai ganhar a direita. Se ganhar a direita, vai começar a substituir os ministros do STF por ministros mais à direita. Em algum momento vai dar merda pro Alexandre de Moraes, vai dar merda pro Flávio Dino, vai dar merda pra essa turma toda que perseguiu Bolsonaro sem absolutamente nenhum motivo. Em algum momento no futuro vai dar merda pra esse pessoal. Porque eles próprios criaram essa figura do STF superpoderoso, vai ter um STF superpoderoso todo de direita mais adiante. Como é que eles vão resolver esse problema? A única alternativa que eles vão ter é manter a esquerda no poder. E aí, meu amigo, fudeu, né? Vamos virar a Venezuela. Vamos proibir qualquer pessoa que seja um pouquinho mais à direita de concorrer, porque tem que garantir que vai ser só o Lula mesmo, só o pessoal da extrema esquerda que indica ministro do STF. Olha a situação terrível que esse pessoal jogou a democracia brasileira. Tem um pessoal aí comemorando 40 anos de democracia, depois que acabou os militares e não sei o que lá, e lembrando que é o maior período sem golpe que teve no Brasil, né? Eu não sei não. Para mim, a minha visão é que já tivemos um novo golpe, já estamos na ditadura da toga. E isso será fatalmente reconhecido nos livros de história do futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.